Se o seu objetivo é criar uma renda passiva e ter aquele dinheiro caindo na sua conta todos os meses, os fundos imobiliários será o seu aliado. Por qual motivo? Você consegue investir com pouco dinheiro, recebe dividendos todos os meses, não paga imposto, pelo menos por enquanto, consegue diversificar tendo vários empreendimentos em um só fundo, tendo uma grande facilidade tanto na hora de comprar quanto na hora de vender. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 fundos imobiliários que estão baratos com melhores dividendos. E antes da gente partir para o nosso primeiro fundo imobiliário, quero ressaltar para você que o intuito desse vídeo aqui não é fazer você ganhar dinheiro fácil, e sim você criar uma estratégia de investimento de forma simples e objetiva para que a gente possa galgar juntos até a nossa sonhada liberdade financeira. E se você já me acompanha aqui há algum tempo, é óbvio que você não vai ficar dependente do INSS, que é uma pirâmide financeira. Então, eu peguei como meta de vida passar todo o meu conhecimento para vocês aqui, para a gente criar do zero uma carteira de investimento e você possa, mês a mês, investindo. Sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro fundo imobiliário. Dos 3 que eu separei aqui, esse é o terceiro que mais paga dividendo, que é o BCFF11. A gestão é feita pelo BTG Pactual, é um fundo de fundos. Eu circulei em vermelho aí o preço sobre valor patrimonial, que está em 0,91. Isso significa que ele está abaixo do seu valor justo, que é 9,34. Eu separei aí como destaque financeiro o dividend yield, que está em 10,16 anual, e a quantidade de investidores que já estamos nos aproximamos de 360 mil cotistas. E aqui vale fazer 2 observações super importantes. A primeira, 10% de dividendo ao ano, isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto. E a segunda é com relação ao BCFF11 ser um fundo de fundos. Para quem não sabe, um fundo de fundos é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários distintos, de shopping, de logística, de lajes corporativas, entre outros empreendimentos. Então, quem compra BCFF11 automaticamente está investindo em vários fundos através do BCFF11, sem contar que você vai ter uma gestão que trabalha dia e noite em prol de conseguir as melhores oportunidades do mercado. Eu separei aqui o portfólio do BCFF11 e vale destacar, primeiramente, que a maior alocação do BCFF11 é no BTCI, com 9,9%. Perceba que ele tem uma diversificação muito boa, nada acima de 10%. Outro ponto que eu destaquei aqui é com relação à quantidade de fundos imobiliários que ele tem na carteira. Corresponde a 84% da carteira de ativos do fundo. E o terceiro e último ponto que eu queria destacar aqui é o indexador, que é em cima do IPCA, ou seja, ele repõe a inflação. Mais de 90% do portfólio de CRIs é em cima do indexador IPCA. E para finalizarmos, vou falar dos dividendos. Coloquei na tela para você ver a comparação de 2023 com 2024. O BCFF11 vem pagando dividendos todos os meses. E vamos para o nosso segundo fundo imobiliário que mais paga dos 3 que eu separei, que é o KNSC11. Esse fundo tem a gestão da Kinea Securities. Fiz 2 destaques para vocês aí. Primeiro, a liquidez média diária, que passa aí dos 3 milhões. E o dividend yield anualizado de 11,48. E para quem não sabe, eu até circulei em vermelho, a Kinea é uma gestora que faz parte do Itaú. Também destaquei em verde com relação ao patrimônio líquido, que já passa de 1 bilhão, e o número de cotistas, que a gente já se aproxima ali de 160 mil cotistas. E por que eu fiz esses destaques aqui? Com relação à liquidez, isso é importante para que você consiga vender e comprar de forma rápida. Se você pega um fundo que tem pouca liquidez, se você vende um valor muito alto,
se alguma gestora vende um valor muito alto, aquele fundo ele tem de ser impactado naquele dia. A cota ela tem de cair muito ou subir muito. Então, uma liquidez diária é super importante quando você vai comprar um fundo imobiliário. Segundo ponto que eu queria destacar é os dividendos. 11%, meu amigo, por ano, livre de imposto de renda. E o terceiro ponto que eu queria destacar é justamente a administradora da Kinea, uma das melhores que nós temos aqui no Brasil, que tem o Banco Itaú por trás. Então isso transmite uma tranquilidade para nós, investidores, do KNSC11, que por sinal é um fundo imobiliário de recebíveis. Para quem não sabe como é que funciona o fundo de recebíveis, ele compra dívidas de outras empresas. Vou te dar aqui um exemplo. A Magazine Luiza, ela vendeu 1 milhão no crédito. Ela vende esses títulos para a Kinea, para esse fundo aqui, com um desconto. Supondo que a Kinea comprou 1 milhão de dívidas da Magazine Luiza por 800 mil. Então ele teve um spread de 200 mil, que é onde a gente vai estar lucrando, né? Qual é o risco? O risco é que agora essas dívidas passam a ser da Kinea e o cliente vai pagar o boleto, mas ao invés de ir para a Magazine Luiza, já vai direto para a Kinea. Ao final do pagamento, a Kinea vai ter lucrado 200 mil. Com isso, quando você compra uma cota do fundo imobiliário da Kinea, você está comprando dívidas de empresas. Então você passa a ser rentabilizado conforme essa engrenagem funciona. Ou seja, eles compraram a dívida, o fornecedor final pagou, tivemos lucro nessa negociação, a gente recebe isso no final do mês em forma de dividendos. E para que você possa ter uma base, eu fiz aqui alguns destaques com relação à alocação por setor. 35% praticamente está em escritórios, 31% em residencial, 14% em logístico e assim sucessivamente, como você pode ver na imagem. No que se diz respeito a indexador, o que eu gosto bastante é que 40% está indexado no CDI e 55% no IPCA. Isso significa que as dívidas das empresas que estão dentro do portfólio do fundo são corrigidas pela inflação e pelo CDI. Então, se nós tivermos uma inflação maior, o fundo ele vai rentabilizar mais. Da mesma forma que se o CDI for maior, a Selic subir, automaticamente o CDI também vai ser maior, o fundo vai rentabilizar mais. Quando acontece o oposto, a inflação ela diminui, a Selic ela diminui, o fundo também vai rentabilizar menos. Não é de uma hora para outra, mas se você percebe que a Selic começou a cair, lá na frente os dividendos tendem a cair também, porque demora um pouco para acontecer esse movimento. Aqui eu coloquei a lista das empresas que o fundo tem no seu portfólio. Tem muitas empresas conhecidas, como por exemplo JHSF, tem o Grupo Pão de Açúcar, tem a Le Biscuit, entre outras várias empresas que fazem parte do portfólio do KNSC11. E para a gente finalizar, coloquei aí a parte de dividendos, tanto o ano de 2023 como de 2024. Perceba que o fundo paga de forma recorrente, mês a mês. E se você caiu de paraquedas aqui, eu me chamo Jefferson Messias, o pai está on. E você está on? Porque se você não quer ganhar dividendo todos os meses, fazendo o seu dinheiro trabalhar por você, você não está tão on assim. A realidade é essa. E o nosso terceiro e último fundo é um Fiagro. É o fundo que mais paga dos três que eu separei aqui, é o RZAG11. Esse fundo, ele tem a administração do Banco Genial, o seu preço sob valor patrimonial é de 0,93, significa que ele está abaixo do seu valor justo, que é de 9,58. Fiz um destaque aí para os dividendos, que é de 15,16%, ou seja, um caminhão de dividendos. O RZAG é um fundo híbrido, é um fundo que investe na produção agrícola, tem praticamente 86 mil cotistas. Então, o fundo RISA, ele é um fiagro de recebíveis, significa que ele investe em CRA, que são certificados de recebíveis do agronegócio. E tem um ponto aqui importante que eu gostaria de destacar, que é o seu indexador.
100% dele no CDI. Significa que quanto mais tempo a Selic continua em alta, mais tempo a gente tem para ganhar dinheiro com os dividendos desse fundo. Tanto que ele está pagando mais de 15% ao mês e sem imposto de renda. Indo para a parte de segmento, eu destaquei para vocês aí que 47% está atrelado à soja e 14% ao milho. Então, essa concentração de 47% na soja me preocupa um pouco. É algo que eu acho que o fundo deveria diversificar mais. Porque supondo que dê algum problema na colheita da soja, o fundo vai ser impactado de forma direta. Praticamente 50% do portfólio do fundo é em cima do produto da soja. Mas vamos acompanhando. É óbvio que isso me preocupa, mas dá para perceber que a gestão do fundo está se movimentando, tentando equalizar um pouco mais esse portfólio de produto. E indo aqui para a parte de dividendos, percebemos que em 2023 o fundo pagou de forma recorrente, em comparação com 2024 da mesma forma. E para quem quiser montar uma carteirinha com esses três fundos, vale ressaltar que não é nenhuma recomendação, mas ficaria da seguinte forma: BCFF11 custando na data de hoje R$ 8,47, KNSC11 custando R$ 9,26 e RZAG11 custando R$ 8,99. Então, você teria aí um total de R$ 26,72 para comprar uma cota de cada fundo. Lembrando que a mágica acontece quando você chega na 100ª cota do fundo. Por quê? A partir daí, o valor que você recebe de dividendo todo mês é o valor exato da cota. Então você não precisa mais tirar dinheiro do seu bolso para comprar uma cota daquele fundo. Basicamente é aí que a bola de neve positiva começa a acontecer. No entanto, quanto mais você trabalhar para conseguir mais dinheiro, fazer renda extra e investir mais, você vai conseguir alcançar a tão sonhada liberdade financeira mais rápido. Mas a partir daí fica muito mais fácil, né? Quando você já começa a ganhar o valor exato de uma cota. É aí que a mágica literalmente acontece. Então é isso, pessoal. Espero ter conseguido agregar de alguma forma hoje com esse conteúdo. Dúvidas e sugestões, coloca aqui nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, bata no sino, deixe seu joinha. É isso e até o próximo vídeo.